Olá, eu sou Matheus Libório, acadêmico da Universidade Estadual de Roraima, e hoje vou falar sobre a Guerra dos Farrapos. Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolta dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, foi uma das revoltas das províncias que aconteceram no território brasileiro durante o período regencial. Ela ganhou atenção pelo maior tempo de duração, de 10 anos, e além disso foi uma das que apresentaram maior ameaça à integridade do território brasileiro. Organizada como movimento da elite gaúcha, a Guerra dos Farrapos encerrou-se após a negociação de paz dos estancieiros gaúchos com o governo. O termo de rendição ficaram conhecido como Tratado do Poncho Verde. A República Juliana foi uma extensão da Revolução Farroupilha, iniciada na província de Santa Catarina, local onde foi aclamada a República Juliana. No entanto, teve uma curta duração, pois essa região foi retomada pelo governo imperial em novembro do mesmo ano. A Guerra dos Farrapos, apesar da sua longa duração e da sua extensão para outras províncias do sul do Brasil, teve, em geral, um combate de baixa intensidade, isto é, perceptível ao longo de 10 anos, cerca de 3.000 pessoas morreram. A cabanagem, por exemplo, por 5 anos, resultou em 30.000 mortos. Um ponto importante é que não há um consenso entre os historiadores se de fato os farrapos queriam se separar do Brasil ou garantir mais autonomia para sua província. Outro ponto que merece ser considerado é que a luta dos farrapos não contou com o apoio de toda a população gaúcha. A cidade de Porto Alegre, por exemplo, não os apoiou. A revolta foi preparada por estancieiros da fronteira e algumas figuras de classes médias da cidade, obtendo apoio principalmente nesses setores sociais. Os combates se concentravam-se em confrontos de cavalaria, dos quais pode-se destacar a vitória dos farrapos na Batalha Seival. A Batalha Seival foi um conflito que engajou na proclamação da República Rio-Grandense por Antônio Souza Neto. À medida que a reação imperial foi se tornando mais forte, os farrapos perderam a força e partiram para a guerra de guerrilha. Para conter a revolta na província do Rio Grande do Sul, o governo brasileiro nomeou Luiz Alves de Lima e Silva, barão de Caxias. As ações de Caxias, à frente de 12.000 homens, foi eficiente, pois conseguiu sufocar os farrapos com ações militares, estratégicas e com diplomacia levá-los a negociações. A Guerra dos Farrapos aconteceu principalmente por causa de insatisfações dos estancieiros gaúchos com a política fiscal do governo brasileiro. No século XIX, a província do Rio Grande do Sul tinha como principal produto a charque, que era carne seca, que era vendida como principal alimentação dos escravos sudeste e nordeste do Brasil. A charque que era produzida pelos charqueadores que compravam a carne bovina dos estancieiros. A grande satisfação deles estava relacionada com a cobrança de impostos realizada pelo governo sobre essa produção de charque da região. A charque gaúcha recebia uma taxa pesada de cobrança, enquanto o que era produzido pelos uruguaios e argentinos tinha uma taxa menor. Esse quadro tornava o produto gaúcho menos competitivo. A principal exigência dos estancieiros era que a charque estrangeira fosse taxada para se tornar concorrente entre o produto nacional e estrangeiro, tornando assim mais justo. No entanto, outra razão que ajudou a entender o início dessa revolta era que havia uma insatisfação com a taxação sobre o gado na fronteira Brasil-Uruguai, uma insatisfação com a criação da Guarda Nacional, uma insatisfação com a negação do governo em assumir os prejuízos causados por uma praga de carrapatos que atacou o gado na região em 1934, e também insatisfação com a centralização do governo e a falta de autonomia da província, uma circulação de ideias federalistas republicanos na região. A soma desses fatores levou os gaúchos a rebelarem-se contra o governo central em 20 de setembro de 1835. Em um primeiro momento, a revolta não tinha caráter de separatismo, mas à medida que a situação avançou, a saída separatista ganhou força.
Como vimos, a revolta realizada pelos farrapos iniciou-se em 20 de setembro de 1835 e espalhou-se por parte considerável do território Rio Grande do Sul. Entretanto, anúncio da separação da província só aconteceu em setembro de 1836, dando origem à República Rio-Grandense, também conhecida como República Piratini. A Guerra dos Farrapos teve como líder o estancieiro Bento Gonçalves, que inclusive foi presidente da República Rio-Grandense por algum tempo. Outros nomes importantes foram o do italiano Giuseppe Garibaldi e do militar brasileiro David Ganabarro. Ambos foram responsáveis por levar a guerra contra o Império da província de Santa Catarina, fundada lá, a República Juliana, em 1839. A paz foi assinada no Tratado de Poncho Verde, em que os farrapos colocaram o fim da revolta e condições de derrotados aceitaram os termos propostos pelo governo. O acordo realizado entre o governo e os farrapos foram uma taxação de 25% sobre a charca estrangeira e um perdão para os envolvidos com a revolta e incorporação dos militares farrapos ao exército imperial, mantendo a sua patente. As províncias teriam o direito de escolher o próprio presidente, algo que não aconteceu. Os escravos que lutaram do lado dos farrapos seriam alforriados, algo que também não foi cumprido. E assim, terminamos o vídeo de hoje. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.